ser eliminado do processo seletivo? Quais os principais erros mais comuns que eliminam muitos currículos do processo seletivo? Esse é o tema que a gente vai falar aqui. Eu vou trazer erro por erro que faz o seu currículo ser eliminado do processo seletivo. Eu sou Ana Paula Martins, sou especialista em carreira, especialista em currículo, e eu sei exatamente o que faz um currículo ser eliminado, ou pelos ATS, pelas plataformas, pelos filtros ali das recrutadoras, pela IA, ou pelo próprio recrutador. Quais são os erros que mais eliminam os currículos dentro do processo seletivo? A maioria desses profissionais que são eliminados, eles possuem muita experiência, eles têm muita competência, mas esses erros fazem os currículos não chegarem na mesa da recrutadora. Não tem nem esses excelentes profissionais, não tem nem oportunidade de contar e de falar ali sobre as suas experiências profissionais, porque esses erros barram eles de chegar ali nos filtros entre os primeiros currículos ranqueados por ATS ou na própria mesa da recrutadora. Então, eu tenho para passar para vocês aqui os principais erros, e eu quero que vocês comentem aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se eu vou passar esses erros aqui para vocês, e depois eu quero que vocês façam uma reflexão. Qual desses erros você pode estar cometendo no seu currículo, mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, mas que estão impedindo você de chegar na etapa da entrevista. Por quê? Excelentes profissionais mandam dezenas de currículos, diversos currículos, é a maneira mais longa, mais ali desafiadora de você conquistar uma recolocação, é você ficar se candidatando. Tem outras maneiras. Me acompanhe aqui dentro do meu perfil, que eu divido essas diversas maneiras com vocês através dos meus vídeos, através dos meus conteúdos. E bora lá. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou ficar bem pequenininha aqui no canto da tela, porque eu quero trazer para vocês quais os erros mais comuns que eliminam excelentes profissionais do processo seletivo sem a chance deles demonstrarem ali as suas experiências. Primeiro erro que você pode estar cometendo aí no seu currículo é você não estudar quais são as famosas palavras-chave. Quais são as famosas palavras-chave que a sua vaga, o seu segmento ali, a sua área, não podem faltar no seu currículo? Então, muitos profissionais constroem os seus currículos ali, trazendo o que eles faziam na empresa, mas esquecendo que eles precisam começar a mapear palavras-chave. Ana, mas o que são essas palavras-chave? Como que os ATS buscam isso? A gente configura dentro dos ATS quais são as principais palavras que aquele currículo precisa ter para ele ser triado e ranqueado ali entre os melhores currículos. Nós colocamos condições, né, ali dentro dos filtros. A gente coloca essas condições para que aqueles currículos que tenham aquelas palavras-chave, eles fiquem melhor ranqueados para que a IA nos ajude a fazer esse processo. É impossível para um recrutador triar 100, 200 currículos. E aí a gente tem essa ajuda aí dos ATS. Então, se o seu currículo hoje está descrevendo o que você fez, mas você não mapeou as palavras-chave, muito provavelmente que aqui você vai ter a primeira eliminatória do seu currículo, porque ele vai sim ficar ranqueado. A IA, ela não elimina, a TS, ela não elimina o seu currículo, mas ela ranqueia o seu currículo na ordem de maior aderência em palavras-chave. Então, muitas empresas utilizam esse sistema de triagem, isso facilita para nós e traz candidatos mais aderentes no que a gente busca ali na vaga. Quando o currículo ele não contém essas palavras-chave ali presentes na descrição da vaga, porque a IA ela faz esse cruzamento, ele pode ser descartado ali antes mesmo de chegar na mesa da recrutadora. Agora, conta aqui para mim, você já faz esse mapeamento de palavras-chave? Pode deixar também para mim aqui nos comentários qual é a sua área, para a gente trocar aqui juntos sobre essas palavras-chave através dos comentários. Depois eu venho e eu respondo aqui. Por que isso? Porque é importante o seu currículo ter isso, porque é o que a gente vai fazer o alinhamento entre a descrição da vaga e o seu currículo. Então, se o seu currículo tem ausência de palavras-chave,
é esse primeiro erro que vai fazer ele ser eliminado e nem chegar ali na mesa da recrutadora. Um segundo erro aqui muito comum, que eu vejo muito, é um currículo genérico, né? Excelentes profissionais ali, eles fazem um currículo e encaminham aquele currículo para diversas vagas. E quando você está fazendo um movimento estratégico, você precisa olhar para a descrição da vaga. Olhar se você já fez aquelas atividades que constam na descrição da vaga, consta dentro do seu currículo? Se sim, ok, você pode se candidatar. Se não, você precisa fazer essa customização. Não é mudar o currículo da água para o vinho, mas você precisa sim colocar essas palavras, né, ali que estão aderentes à vaga, que às vezes você tem experiência, você já atuou na área, mas que não constam dentro do seu currículo. Aquele currículo que você fez, construir um currículo ali padrão. Quando eu vou conseguir fazer essa customização? Quando você tem a descrição da vaga. Ana, se alguém me pedir o meu currículo, Ana, manda o teu currículo para mim, estou com uma vaga aqui na empresa. Aqui você vai precisar mapear várias vagas que você tem interesse ali da sua área e construir um currículo muito estratégico nesse sentido. Por quê? Quando você enviar o seu currículo, ele já vai estar ali 80%, 90% aderente na sua área de atuação. Agora, quando você tem a descrição da vaga, você precisa utilizar ela. Ela é um ouro em pó para que você customize seu currículo e realmente ele dê mais match com aquela posição. Eu sempre indico, gente, o profissional, viu uma vaga ali, você se candidata se você tiver 70% de aderência na vaga. Por quê, Ana? Porque senão você vai trabalhar difícil. Porque senão você vai se candidatar a dezenas de vagas e não vai gerar entrevistas. Por quê? Porque o seu currículo, ele está genérico, ele não está alinhado à vaga e você não tem um match ali, pelo menos de 70%, para ter as reais oportunidades de ir para o processo seletivo. Então, um segundo erro é o currículo genérico para todas as vagas. Se você faz isso hoje, deixa de fazer. Elimine isso, comece a customizar o currículo por vaga. Ana, dá trabalho? Dá trabalho mesmo, né? Procurar um emprego, uma oportunidade boa, realmente exige empenho e estratégia, né? Existe esforço ali, estratégia para você fazer isso. E a melhor maneira é você customizar o seu currículo por vaga que você está enviando. O profissional que ele utiliza o mesmo currículo ali para dezenas de oportunidades, sem personalizar, sem nada nesse sentido, você vai perder a relevância e reduz as chances de você ser encontrado pelo recrutador. É nesse sentido que você precisa ali colocar o seu currículo de uma forma mais customizada e alinhada com a vaga. É nesse movimento. Então, você não vai fazer ali um ajuste, deixa eu ver aqui, só um. Você não vai fazer ali um ajuste de mudar o currículo do vinho, né? Da água para o vinho. Não, são ajustes finos que você vai fazer. Às vezes, e a inteligência, gente, os filtros, eles leem palavras semelhantes, palavras ali que têm o mesmo sentido, liderança, gestão. A inteligência lê palavras similares, não precisa estar exatamente, mas você precisa trazer aquela frente de atuação que você tem experiência. Então, deixa aí de mandar todos, se você está buscando oportunidade e ainda está cometendo esse erro, é um erro que vai eliminar, sim, o seu currículo antes de chegar na mesa do recrutador. Um outro pilar aqui é o resumo profissional fraco ou inexistente, né? Por que isso, gente? O resumo profissional é a chance de você ali despertar na recrutadora o interesse dela continuar a ler o seu currículo. Aqui pode estar um pouquinho pequenininho, mas quem quiser até esse material, gente, pode me deixar aqui nos comentários material que eu disponibilizo isso para vocês. Por quê? Aqui, exemplos de resumos fracos, né? Sou uma pessoa dedicada, proativa. Primeira coisa, não levamos para o nosso currículo competências comportamentais. Não levamos, é um erro. A gente só leva para o nosso currículo, né, as hard skills, as competências técnicas.
não as soft skills. Então, quando você for trazer aqui, por exemplo, um exemplo de resumo legal, o profissional de marketing digital, com mais de 6 anos de experiência na estratégia de conteúdo, gestão de tráfego pago, SEO, análise de métrica, histórico comprovado no aumento de visibilidade, geração de leads, crescimento ali de resultados. E aí, você vai colocar nesse sentido. Aqui eu até coloquei o perfil analítico, criativo, mas aqui você não vai descrever dentro do seu currículo essas competências comportamentais. Mas você vai demonstrar ela através das experiências com as suas hard skills, as suas responsabilidades ali. O resumo é uma das primeiras áreas que nós visualizamos. Porque a gente pega ali, olha ali para os seus dados pessoais e a gente já vai para o seu resumo. Eu sempre indico um resumo, gente, ele tem que ter de 5 a 8 linhas, não é aquele resumo de meia página, não. Às vezes eu pego alguns currículos que tem um resumo de meia página, não é isso, não é isso, precisa ser objetivo no resumo. Então eu indico que seja de 5 a 8 linhas. Ana, mesmo se o profissional tem ali 5, 10, 15, 20 anos de experiência, sim, porque você vai descrever isso que você escreveu ali meia página no resumo dentro da entrevista. E no seu resumo de 5 a 8 linhas, você precisa despertar o desejo da recrutadora querer te conhecer. E quando não tem esse resumo, Ana, quando o resumo tá lá, né? Ai, meu objetivo é poder contribuir com o crescimento da empresa. Gente, pelo amor de Deus. Não coloca isso no resumo, é melhor estar sem. Não coloca isso, ou então você deixa sem. Por quê? Porque aqui você vai demonstrar, né? Você vai se posicionar, profissional com X anos de experiência ali, colocar as principais palavras-chave que a gente disse da sua área, em hard skills ali que você domina, e as frentes de atuação, e eu já indico. Dentro do resumo, dá para você se posicionar, trazer ferramentas, habilidades ali e já trazer um resultado. Para quê, Ana? Para você instigar a recrutadora a continuar a ler o seu currículo, né? Então, quando esse resumo está ausente ou mal elaborado, o recrutador ele não consegue identificar ali o posicionamento daquele candidato. A gente não consegue identificar ali, né, de uma forma breve, resumida, o que aquele candidato quer, qual o objetivo dele, a gente não consegue. Então, você precisa criar um resumo estratégico aqui. E não, lembrando, nada de competência comportamental. Tem muitas pessoas, tem muitos currículos que eu recebo nesse formato. Eu não indico que você coloque. Coloque ali palavras-chave que realmente vai buscar pelo ATS. Já é um campo do seu currículo que vai ajudar a ATS te encontrar com palavras-chave. Gente, outro erro muito comum que eu vejo dentro do currículo são as informações desorganizadas. Por que eu falo aqui? Eu até trouxe um exemplozinho aqui. Às vezes, aquele profissional põe uma letra maior aqui, colorido ali, coloca em colunas, nada disso. Você precisa o currículo de cima para baixo, da esquerda para a direita, preto e branco. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns currículos, gente, que tem um gráfico, né? Aí a pessoa lá, nível de Excel, aí ela tá no gráfico. Me conta, como que a recrutadora vai saber o que significa aquela barra lá de gráfico no seu conhecimento de Excel? Não vai, nós não conseguimos identificar isso. As ATS, os filtros não leem isso, a gente lê Excel avançado. Se for um requisito da vaga, palavra-chave, mete. Agora, aquelas barrinhas, gente, a gente não. Às vezes tem uns com barrinha, às vezes com tracinho, estrelinha, esquece. A gente não lê, o ATS não lê isso. Currículo com excesso de informação. O que eu falei? Às vezes tem gente que eu pego o currículo, tá com 3, 4 páginas. E aí eu sempre falo assim: você precisa, dentro do seu currículo, deixar as suas últimas experiências profissionais. Você precisa descrever as suas últimas experiências. Mas às vezes está ali experiências lá de trás, do início da carreira, está super detalhado. E às vezes, quando chega ali nas primeiras experiências, a pessoa enxuga, né? Resume ali para não ficar tão extenso. Não, é o contrário. As primeiras experiências, inclusive eu já indico, se essas primeiras experiências que você tem não está alinhado com a posição que você tem hoje, não coloque no currículo.
É super tranquilo, gente. Isso conta. No LinkedIn, a gente tem um espaço maior, você pode até deixar. Mas no currículo, deixe experiências, gente, relacionadas à área que você quer. Vou dar um grande exemplo aqui na área de tecnologia. Atendo bastante profissionais. Mas o que acontece? Às vezes aquela pessoa, ali no começo, ela foi um técnico de informática. Hoje ela virou um desenvolvedor. Gente, ela não quer mais atuar como técnico. Tira aquela experiência. Tira aquela experiência e deixa só as experiências alinhadas ao seu objetivo profissional hoje. Gente, muito tranquilo. A recrutadora, eu vi que você atuou no início da carreira como técnico, me conta um pouco. Aí ele vai falar, realmente eu iniciei a minha carreira nessa área, mas hoje não é uma área que eu quero atuar mais. Então, eu já nem deixo ela aqui dentro do meu currículo. Super tranquilo você explicar isso para a recrutadora, tá? Mas, padronização, leitura, se não tiver padronização, se não tiver uma leitura clara ali, prejudica sim a experiência nossa na leitura do seu currículo. Nada de currículo em colunas, nada de currículo colorido, nada de foto no seu currículo, tá? Por que, Ana? Porque não é legível ali para os ATS e nem para a recrutadora. Dificulta a leitura. Então, tome cuidado com essas informações desorganizadas. Aqui tem até um exemplo que eu trouxe para vocês. Cuidado ali com esse currículo criativo. Não indico o currículo criativo. Por quê? Porque esse currículo não traz clareza para nós, não é objetivo, a gente não consegue identificar rapidamente ali as experiências profissionais. Outra situação que eu vejo, outro erro muito comum dentro de dezenas de currículos, de centenas, na verdade, que eu já vi, é a pessoa escrever ali que é responsável por XPTO, o que ela fazia, mas ela não descreve o que ela faz, como ela faz e qual responsabilidade, impacto, resultado que aquilo gerou. Então, hoje, já pega seu currículo aí, olha para o primeiro bullet point do seu currículo e veja se você me responde. Quando eu for ler ele, se você me responde o que você fez, como você fez ali e qual impacto aquilo gerou, qual resultado aquilo gerou. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Atuação no processo de recrutamento e seleção, desenho do perfil da vaga, divulgação, triagens e entrevistas, utilizando plataformas Gup, LinkedIn, InfoJobs, Pandapé, garantindo o fechamento da vaga em 95% dentro do SLA. O que é o SLA? É o tempo de fechamento. Nós, recrutadoras, a gente trabalha com SLA, é o nosso tempo. Então, a gente combina com o gestor da vaga que trouxe a necessidade para a gente. Olha, eu consigo fechar a sua vaga em 7, 14, 30, 45 dias, 2 meses. Quanto mais estratégica a vaga, mais tempo a gente demora fechando aquela posição. E a gente combina esses lá da vaga com o gestor. E a gente traz isso daqui como um indicador nosso. A gente precisa fechar aquela vaga dentro daquele determinado tempo. Então, é um resultado que eu trouxe aqui, ó. Então, garantindo o fechamento de vaga em 95% dentro do SLA. É um resultado. Por quê? Porque assim você transmite valor. Ó, atuação no processo de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, palavra-chave. Perfil de vaga, palavra-chave. Divulgação, palavra-chave. Triagem e entrevista, palavras-chave da minha área. Utilizando, olha a ferramenta, como eu faço. Plataformas Gup, LinkedIn, InfoJobs, Pandapé, enfim, diversas que a gente pode ter aí no mercado. E aí eu mostro que eu tenho experiências nessas ferramentas, nessas plataformas de vaga que pode ser alinhada ao mercado, que pode estar alinhada à vaga. E eu trago no final, fechando aqui, garantindo o fechamento ao resultado em 95%. Então, você precisa descrever ali que você é responsável por, mas você pode não demonstrar seu valor se você não seguir essa estrutura. As empresas querem entender o impacto que você gerou dentro das experiências que você já passou, dentro das experiências anteriores. Quais melhorias, quais resultados alcançados, quais implementações. Então, tem muito currículo que descreve, sim, o que a pessoa fez, mas não mostra valor, não mostra impacto, não dá essa sensação de valor, o que você fez como resultado.
Não descrevam somente as atividades de vocês, tragam resultados. E aqui, um outro erro comum também é a falta de alinhamento com o objetivo profissional. Lembra que eu falei que às vezes no início da carreira nós podemos ter atuado em posições que hoje já não faz mais sentido para nós. Não há necessidade de você manter aquelas atividades profissionais de X anos, 20, 15 anos atrás. Já mudou muito. Então, o que a gente coloca dentro aqui? Nós colocamos as estratégias, né, ali que a gente utiliza, é colocar, sim, aqui, a questão das experiências que estão alinhadas ali a o nosso objetivo atual. Então, aqui, sem alinhamento, às vezes vem aqui descrito de uma forma não ali tão clara qual que é o meu objetivo atual. Teu currículo precisa contar uma história coerente de uma posição que você queira realmente. Quando as experiências, gente, aqui eu sempre falo isso, elas não se conectam com a vaga desejada, automaticamente a ATS, automaticamente a recrutadora já vai eliminar esse currículo ou vai colocar ali segunda, terceira, quarta opção, se ela não tiver opção, mas é muito difícil isso acontecer. Então, você precisa deixar o seu currículo coerente com aquela posição ali, com aquela posição dentro da vaga que você está candidatando. Para quê? Para que o recrutador possa compreender o direcionamento de carreira que você quer demonstrar ali para ele. Então, a gente precisa trazer esse alinhamento quando a gente está descrevendo o nosso currículo, quando a gente está na elaboração do nosso currículo. E aqui, sempre, né, gente, você pode ser, eu sempre falo isso, você pode ser o candidato ideal para a vaga. E mesmo assim, ser eliminado dentro da entrevista. Por que isso? Por que isso acontece, Ana? Porque você não demonstra, através do seu currículo, que é o primeiro passo ali, quando você se candidata a uma posição, que você é aderente e pode gerar valor para aquela posição. Então, recapitulando aqui com vocês, os principais erros que você não pode cometer. Primeiro erro aqui, né? Segundo, na verdade, eu trouxe aqui, mas a gente vai falar desse 5. Ausência de palavras-chave. Mapeie as vagas da sua área de atuação e veja quais são as principais palavras-chave que dentro do seu currículo não podem deixar de constar. Segundo aqui, o primeiro troquei aqui. Currículo genérico. Nunca mais envie um currículo para todas as vagas. Faça essa customização. Terceiro, resumo profissional fraco. Deixe o seu resumo profissional recheado de palavras-chave, alinhado à posição, à área que você quer atuar. Utilize aqui para você construir esse resumo a descrição da vaga, para dar mais match e coerência ainda. Gente, não é sobre inventar nada, pelo amor de Deus. O recrutador consegue captar isso na primeira, segunda pergunta que ele te faz. Mas é você contar a sua trajetória de alinhada à descrição da vaga, mas mostrando ali verdades. O recrutador consegue captar isso muito rapidamente. Informações desorganizadas. Não tem segredo. Currículo de cima para baixo, da esquerda para a direita, preto e branco. Não tem segredo. É nesse formato. Nada de currículo colorido, nada de foto no currículo, nada de gráficos no currículo, nada de currículo com 3 páginas, hein, gente? Eu indico que o seu currículo tenha 2 páginas somente. Então, não vá trazer currículo ali de 3 páginas. Tem que ser mais objetivo. Aqui, inclusive, dentro dessa desorganização, tem uma coisa que eu não comentei, que eu vou comentar. Às vezes, você tem a pessoa, hoje ela está querendo ali atuar na área de planejamento, por exemplo. Está querendo atuar na área de planejamento. Aí ela foi lá, ela fez engenharia, mas antes de fazer engenharia, por exemplo, ela fez história. Gente, não tem nada a ver a graduação. Tira aquela graduação que não se alinha à posição. Tire aquela graduação que não se alinha à posição. Por que, Ana? Porque ela não vai acrescentar nada.
E isso serve para graduação, para cursos, para ferramentas. Às vezes a pessoa foi lá e fez um curso vamos colocar aqui um curso de culinária, e tá lá no currículo dela, sendo que ela está querendo uma vaga ali, uma vaga que não tem nada a ver. Então, deixe cursos alinhados à área que você quer. Aqui eu pus uma discrepância muito grande, mas deixe cursos alinhados à área que você queira atuar, ok? Não para organizar aqui e trazer aqui também essa coerência que a gente falou. Descrição de atividade, não só liste, tá? Não só liste as atividades que você fez, mas traga o que você fez, como você fez e que impacto aquilo gerou. Traga o resultado. Ana, mas eu não sei, eu não consigo medir o impacto. Eu ouço muito isso, não consigo medir o impacto do que eu fiz. Você precisa entender que o que você faz tem um objetivo, seja um resultado quantitativo maravilhoso ou um resultado qualitativo. Então, por exemplo, um resultado quantitativo, aqui no meu caso, 95% fechando a vaga dentro do SLA. Mas poderia ser garantindo aqui uma redução de turnover. Também seria um resultado mais quantitativo. Então, eu sempre falo, dê prioridade para o quantitativo. Quando você não tem, você traz o qualitativo, ok? E falta de alinhamento aqui no objetivo profissional que a gente falou. Cuidado por trazer coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo agora, com o seu objetivo neste momento, porque isso confunde o recrutador de como você quer atuar. Então, história confusa, falta ali de confiança na hora de você fazer a entrevista, isso aqui, ela vai refletir já no seu currículo. Você nem chega na entrevista se o recrutador ficar com essa dúvida ali nas experiências desconectadas, né? O seu objetivo, com as suas experiências profissionais, nem chega. É outro ponto que elimina os candidatos. E, igual eu falei, que você pode aqui ter o resultado, você pode ser o melhor candidato, mas mesmo assim, você pode ser eliminado na entrevista. Eliminado ali antes da entrevista, na verdade, né? Porque o currículo não passa. Se ele tiver esses erros aqui que a gente trouxe, seu currículo não vai passar. E aqui, dentro da consultoria, a gente faz toda essa estrutura, né? Então, dentro da APS, a gente entra, a gente faz a elaboração, eu faço a elaboração junto com você do seu currículo. A gente pega algumas vagas de mercado, a gente faz esse mapeamento, quais as principais palavras-chave que não pode faltar, quais são os requisitos, porque a gente precisa olhar também para os requisitos da vaga. Então, por exemplo, estou pleiteando uma vaga aqui na área de gerente industrial. Estou pleiteando essa vaga na área de gerente industrial. E ali, todas as vagas que eu mapeio tem o Lean, né? Ali, e ferramenta Lean, né? Eu não tenho essa habilidade. Gente, é uma coisa que você vai ter que colocar no plano de ação seu para você desenvolver. Por quê? Porque se de 10 vagas, 8 pedem, é uma coisa que não dá para você não desenvolver. Mesma coisa, vou dar um outro exemplo. A pessoa às vezes quer ali atuar com, vou colocar como minha área, recrutamento e seleção. A pessoa tem que tem que saber o que é entrevista por competência, é o mínimo que ela precisa saber o que é uma entrevista por competência. E aí ela pode sim se especializar, fazer um curso na área, criar ali um curso de mapeamento de perfil. Porque se está exigindo para as principais vagas a qual você quer atuar, vou tirar aqui a apresentação. Se está exibindo aqui as principais vagas que você quer atuar, você precisa se propor a desenvolver aquela competência, seja ela técnica, seja ela comportamental. Como que você vai definir isso, Ana? Como que eu vou definir isso para o meu currículo cada vez ficar mais aderente? Olhando para as vagas. Quais são os requisitos que na sua área hoje, de 10 vagas, 8 estão pedindo? Você precisa desenvolver aquela habilidade. É inegociável. Você pode pôr um plano de ação para você desenvolver essa habilidade. Dentro disso que eu queria trazer para vocês, eu trouxe vários erros que eliminam o seu currículo do processo seletivo. Mas também eu queria trazer uma outra estratégia, gente. Muita gente me pergunta, é uma dúvida muito comum. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, pode me mandando aqui no comentário, tá? Que eu vou vendo aqui com vocês. Deixa eu mostrar os comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo habilitar. Acho que eu não consigo habilitar aqui, que eu tinha que ter habilitado antes. Mas aqui, o que acontece?
você precisa se candidatar às vagas, quanto mais frescas, melhores. Por que eu digo isso, gente? Porque a recrutadora, ela já está triando o currículo. Então, é uma outra vantagem você se candidatar o mais rápido possível na vaga, tá? Então, viu a vaga, customiza o currículo e já manda para a candidatura, ok? Agora, se você, Ana, eu quero ter esse currículo realmente infalível para as plataformas, eu quero ter meu currículo preparado, porque é o nosso cartão de visita. É o nosso cartão de visita. Pode me mandar no inbox aqui do LinkedIn ou no próprio comentário aqui da live, essa live vai ficar gravada e a gente vai poder bater um papo sobre como a gente pode construir isso aqui junto e você realmente potencializar suas chances ali de ser e chegar na parte da entrevista com a recrutadora e realmente mostrar o seu valor, ok? Um abraço para vocês, espero ter contribuído aqui. E sexta-feira a gente se vê, porque as nossas lives acontecem segunda, quarta e sexta. Estou intercalando os horários, porque estou fazendo de manhã a 1h30 e às 5h30. Então, a gente se vê na live de sexta-feira. Um abraço aí!